coisa. Muita coisa que está no nosso dia a dia, a gente não sabe, as pessoas não sabem, mas a gente pode ser sócio dessas empresas. A gente pode ganhar valorização com elas, não só comprar os produtos, mas a gente também pode ganhar sendo sócio delas. Então, como a Carol falou, tem a questão da proteção e tem a questão das oportunidades lá fora, porque a Bolsa Americana, no longo prazo, de décadas para cá, ela é vencedora. Fala galera, já curte e se inscreve no canal para dar aquela moral. Podcast completo na descrição. Está insatisfeito com o seu trabalho atual? Quer fazer uma renda extra ganhando em dólar ou euro? Conheça o Pulo do Gato e entre em um mercado gigante cheio de oportunidades. Primeiro link na descrição. Eu também vejo a Carol falando, às vezes, de investir nos Estados Unidos, né? Deixar dinheiro lá. O que é isso? Eu não entendo isso. Porque o que acontece, né? A gente mora num país onde a gente tem mais risco fiscal, risco político, a instabilidade no Brasil é maior. Pô, teve então, o Collor que o cara tirou dinheiro da congelou a poupança, teve o né? Wesley Day. Então, assim, como esse problema Lula-Bolsonaro... Então, como a gente tem esse problema de ter um risco fiscal, um risco político maior, o que a gente faz hoje, né? E não é que tem que ter muito dinheiro. Com pouco dinheiro, você abre uma conta, né, global, por exemplo, é tudo em português. A gente usa Nômade. Mas assim, não sei se pode falar aqui, mas isso aí, não... Mas o que acontece? Você abre uma conta gratuitamente e não é aquela burocracia enorme. No celular você faz. E você faz o quê? Um TED, um Pix da sua conta Brasil para sua conta global lá fora. Entra lá em dólar, é transformado em dólar. Aí você põe em reais, você vai ter que entrar lá e fazer o câmbio. Sei. E lá você já consegue investir na Apple, Microsoft, enfim, ETFs grandes com 10 dólares, 5 McDonald's, dólares. Coca-Cola, Johnson & Johnson. Mas por que as pessoas estão fazendo isso, colocando dinheiro no exterior? Primeiro, né, vários fatores. O dólar é vencedor no longo prazo. Se eu chegar aqui hoje e falar, Vilela, você prefere 5 mil reais ou 5 mil dólares? 5 né? mil Então, dólares. O dólar, ele já é vencedor a longo prazo e o real perdeu muito pro dólar, né? Antes era bom aquela 1 para 1, a gente... todo mundo viajava, passeava lá, né, lá fora e tal. E fora isso, se acontecer alguma coisa no Brasil e de fato travarem o teu dinheiro, como é que você faz? Porque você só tá posicionado em real. Então, a gente fala em diversificar os ativos, ou seja, ativos, no caso, Brasil, Estados Unidos, localização, porque aí você tem parte Brasil, parte Estados Unidos, e moeda, que aí você também diversifica dólar real, e que um dólar é vencedor, sem dúvida. Então, e não só proteção, mas lá nos Estados Unidos a gente tem grandes oportunidades, porque as maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos. Exato. E aí eu costumo falar, você investir no Brasil é a mesma coisa que você ir no armazém da esquina, e quando você vai para a Bolsa dos Estados Unidos, você está entrando num hipermercado. Hipermercado. Pode quebrar? Pode, mas é muito mais difícil. É muito maior lá. Aqui nós temos 400 empresas, mas se a gente pegar, é muito concentrado em poucas empresas o percentual do Ibovespa. Então a gente vai ter lá Petrobras, como a gente falou, Vale. Aí se você pegar os bancos, eles já representam, sei lá, 30% da Bolsa. É muito concentrado. Então se a gente tem uma queda do petróleo, a Petrobras é afetada, já pode puxar a Bolsa inteira para baixo. Se o minério de ferro, como a Carol falou, cair e a Vale for afetada, acaba influenciando muito nas outras empresas, porque puxa o índice. Agora, nos Estados Unidos, a gente tem mais de 4 mil ativos. E aí nós vamos falar novamente, como a Carol falou, você pode ser sócio do McDonald's, da Coca-Cola, da Johnson & Johnson, JP Morgan, do Google, do Meta, Microsoft, da Tesla, da Amazon. Então, tem muita coisa, né? Muita coisa que está no nosso dia a dia, a gente não sabe, as pessoas não sabem, mas a gente pode ser sócio dessas empresas. A gente pode ganhar valorização com elas, não só comprar os produtos, mas a gente também pode ganhar sendo sócio delas. Então, como a Carol falou, tem a questão da proteção e tem a questão das oportunidades lá fora, porque a Bolsa Americana, no longo prazo, de décadas para cá, ela é vencedora. Ela abre janelas de oportunidade, tá? Mas no longo prazo, a Bolsa ela vai subir um pouquinho, vai cair um pouquinho, vai subir mais um pocão, vai cair um pouquinho, aí vai subir mais um pocão, mas lá no final ela é vencedora. Super positivo. Então, a gente tem somado a questão de proteção, de risco, mas também somado a grandes oportunidades lá nos Estados Unidos. E como a Carol falou, hoje a gente consegue investir, na nossa época, Vilela, era impossível. Você tinha que abrir conta num banco americano, tudo em inglês. Complicado. Era horrível. Hoje em dia não, você tem várias empresas hoje, a gente tem acesso a contas globais com atendimento em português, tudo em português, plataforma fácil, prática, e a gente está investindo em dólar. Agora, você pode investir pelo Brasil? Pode, em reais.
também na Bolsa Americana. Ah, é? Porém, você vai investir através de BDRs, que são títulos que espelham a ação americana. Tá, mas você vai estar com o teu dinheiro no Brasil, você vai estar com o teu dinheiro em reais. Você não está exposto aos Estados Unidos, entendeu? Entendi. Você tem recebíveis que são, digamos assim, a corretora fala, ó, eu tenho recebíveis da Apple e negocia aqui. Só que você não está exposto, de fato, seu patrimônio lá fora. Entendi. Porque é no Brasil. Que nós não gostamos. Entendeu? Então eu, Carol, não investir lá. Invisto direto lá fora. A gente investe direto lá fora. E o dólar? A gente começou a falar sobre dólar. Tem gente que investe em dólar, comprando dólar para vender quando tiver mais caro? Eu não gosto. Porque mas eu não gosto. Gente, antigamente se fazia muito isso, né? Quando tinha hiperinflação e tal, sim, uma inflação mais alta, e aí meio que diminuiu muito isso. Quem compra dólar para investir, né? Até isso que o Javier Milei quer fazer na Argentina. Ele quer dolarizar toda a moeda dele, né? O que significa dolarizar? A gente nunca dolarizou aqui, certo? Ou já dolarizou? Não, nossa moeda local é o real. Né? Ah, ele quer tirar o peso argentino e usar o dólar? E ficar como o dólar como a moeda oficial. Nossa, ele tem ideias muito radicais lá, o Javier Milei. Qual seria o problema disso? Só para entender. Eu não vejo a possibilidade no curto prazo, porque assim, a Argentina nem tem reservas em dólar para que ela consiga otimizar agora e circular tanto dólar. Você fica totalmente na mão de outro país, né? Você perde sua autonomia um pouco, né? Mas o problema lá tá tão grande, com inflação em 120%, 130%, que ele tá com ideias muito radicais e o povo acreditou. Né? Vamos ver o que vai dar isso daí. É difícil. Ele quer acabar com o Banco Central. Ele quer tirar o Banco Central, ele quer deixar o Banco Central independente. Aqui no Brasil hoje é independente também. Independente. Qual é a vantagem de ser independente? É legal porque o governo não pode definir a taxa de juros por um interesse político. Por exemplo, o Campos Neto, né? O Campos Neto agora, o Lula tá doido. Tá querendo interferir. O Lula queria na canetada baixar a taxa de juros. O Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, falou, não, peraí, quem decide porque senão a inflação, o que acontece? Baixa, só que depois a inflação vem dobrada. Então ele tem que ter o ritmo ali de falar, não dá, Lula. A gente até teve outros empresários que pediram para baixar a taxa de juros, mas ele fez um trabalho muito bem feito. Não, aqui... Deixa que eu organize, porque eu tenho que ter um equilibrado, o que no final das contas é equilibrar a taxa de juros com a inflação. Então, ele também tem essas ideias. E ele é bem ele é bem liberal, né? Então ele quer uma economia bem liberal, assim. E voltando à questão do dólar, eu não gosto, a Carol vai dar a opinião dela, mas eu acredito que seja parecida com a minha, porque o dólar ele se valoriza frente ao real? Sim. Mas não é uma valorização que justifique eu considerar que seja um bom investimento. Por exemplo, a gente está falando em dólar a 5,15 em 2026, sei lá, daqui 3 anos. Então a gente tá falando aí em torno de, sei lá, 20, 25%. Só que se eu investir numa empresa como o Google, você ganha mais. Por exemplo, eu vou ganhar muito mais. Então a minha ideia da Carol é a seguinte, investir em dólar, e a gente acredita que nesse momento a 4,85 é uma boa oportunidade, porque o dólar é de 5 para cima, até o Banco Central já deixa isso claro nos boletins de toda segunda-feira que sai. Não sou eu que estou falando, mas ele coloca o dólar a R$5 no final do ano, 5,10 em 2024, 5,15 em 2025. O Banco Central mesmo já acredita que o dólar vai se valorizar frente ao real. Então, mas a valorização é tão... Vocês também acreditam que ele vai subir? Eu acredito que vai. Sim. Mas é tão pequena, é menor a chance do que eu investir numa ótima empresa nos Estados Unidos, que eu posso ganhar muito mais e em dólar. Entendi. Entendeu? Então, eu estaria posicionado em dólar, mas eu ainda tenho a chance de ganhar mais com a valorização da própria empresa.